Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 64. A Palavra e as Obras de Deus. Deus convida os professores a contemplarem os céus e a estudar-lhe as obras em a natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmos 19, de 1 a 3. Não nos esforçaremos nós para compreender as maravilhosas obras de Deus? Faríamos bem em ler frequentemente o Salmo 19, a fim de compreendermos como o Senhor liga sua lei com as obras de sua criação. Podemos acaso encontrar para nossas escolas um compêndio cheio de tão profundas e sérias declarações como a palavra do Deus vivo? Como então se poria esse livro à margem, substituindo-o pelos escritos de autores ateus? Que livro mais valioso poderia ser posto nas mãos dos estudantes do que aquele que lhes ensina a maneira de herdar a vida eterna? As lições da história bíblica devem ser conservadas perante a juventude em nossas escolas, para que os que não têm nenhum amor para com Deus, nem interesse nas coisas espirituais, se interessem nisso e aprendam a amar a palavra. Cristo é o centro de toda a verdadeira doutrina. Toda religião genuína se encontra em sua palavra e na natureza. É nele que se centralizam nossas esperanças de vida eterna, e o mestre que dele aprende encontra seguro ancoradouro. Tudo quanto a mente pode aprender acha-se aberto perante nós na Bíblia. Esta é nosso alimento espiritual. Cumpre-nos contemplar as maravilhosas obras de Deus e repetir a nossos filhos as lições aprendidas, a fim de que os levemos a ver-lhe a perícia, o poder e a grandeza revelados em suas obras. Que Deus é o nosso Deus! Ele governa seu reino com diligência e cuidado, e construiu um muro, os 10 mandamentos, em torno de seus súditos, a fim de os preservar dos resultados da transgressão. Exigindo obediência às leis de seu reino, Deus dá a seu povo saúde e felicidade, paz e alegria. Ensina-lhe que a perfeição de caráter por ele exigida só pode ser alcançada familiarizando-nos com a sua palavra. Está escrito nos profetas: ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Isaías 54, de 11 a 14. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem a alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, versos 33 e 34. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias 4, verso 2. As Escrituras do Velho Testamento eram o compêndio de Israel. Há lições práticas na palavra de Deus, lições que Cristo queria que os professores e os pais apresentassem às crianças na escola e no lar. Essa palavra ensina princípios vivos, santos, que movem os homens a fazer aos outros aquilo que desejariam que lhes fizessem a eles. Princípios que eles devem introduzir na vida diária aqui embaixo e levar consigo para a escola do alto. Esta é a educação superior.
Sabedoria alguma de origem humana pode atingir a essas alturas, pois alcançam a eternidade e são imortalizadas. Bem pouco, na verdade, conhecemos da grandeza do amor e da compaixão de Deus. Levem os estudantes ao máximo suas faculdades mentais, a fim de compreenderem o capítulo 45 de Isaías. Capítulos assim devem ser introduzidos em nossas escolas como valioso estudo. São melhores que romance e fábulas. Por que têm nossas escolas confiado tanto em livros que tão pouco dizem da cidade que pretendemos estar buscando e cujo artífice e construtor é Deus? Nossos livros de estudo devem conter os mais elevados temas de pensamento. O céu é nosso lar. É de cima a nossa cidadania, e nossa vida não se deve consagrar a um mundo prestes a ser destruído. Tomai a Bíblia como livro de estudo, e vede se não vos enchei do amor de Deus. O vosso coração talvez esteja deserto, fraco o intelecto, mas se com oração estudardes a palavra de Deus, a luz cintilará em vossa mente. Deus trabalha com todo estudante diligente. Os professores que aprenderem com o grande mestre compreenderão o auxílio de Deus, como Daniel e seus companheiros, dos quais declara o relatório. A estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel 1:17. Poder-me-ia referir a capítulo após capítulo das Escrituras do Velho Testamento, os quais contêm grande animação. Essas Escrituras são um tesouro de preciosas pérolas e todos delas necessitam. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes em corridas de cavalo, partidas de cricket e jogos de bola? Mas acaso a satisfação desses esportes dá aos homens o desejo de conhecer a verdade e a justiça? Mantenha a Deus em seus pensamentos, levá-los a indagar como vai com a minha alma. Todas as energias de Satanás são postas em operação para prender a atenção em frívolas diversões, e está conseguindo seu objetivo. Está interpondo seus artifícios entre Deus e a alma. Ele forjará divertimentos a fim de impedir os homens de pensarem a respeito de Deus. O mundo cheio de esporte, do amor, do prazer, está de contínuo sedento de alguma novidade. Com pouco tempo, no entanto, e pensamento, se dedicam ao Criador dos céus e da terra. Deus convida os homens a vê-lo nas maravilhas dos céus. Levantai ao alto os vossos olhos, diz ele, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Isaías 40:26. Deus quer que estudemos as obras do infinito, aprendendo desse estudo a amá-lo e reverenciá-lo e obedecer-lhe. Os céus e a terra, com seus tesouros, devem nos ensinar as lições do amor, do cuidado e poder de Deus. Deus chama suas criaturas a volverem a atenção da confusão e perplexidade que as rodeia e admirar-lhe a mão de obra. Ao estudar suas obras, anjos celestes se acharão ao nosso lado para iluminar-nos a mente e guardá-la dos enganos de Satanás. Ao contemplardes as coisas maravilhosas feitas pela mão de Deus, sinta vosso orgulhoso e estulto coração sua dependência e inferioridade. Quão terrível é não reconhecer a Deus a seu tempo! Quão triste humilhar-se alguém quando já é demasiado tarde! Declara o salmista: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmos 27, verso 8. Todo esse salmo deve encontrar lugar nas lições de leitura e soletração na escola. Os salmos 28, 29 e 78 falam das ricas bênçãos concedidas por Deus a seu povo e da má retribuição da parte deles por todos os seus benefícios. O Salmo 81 explica o motivo da dispersão de Israel. Eles se esqueceram de Deus, como as igrejas de nossa terra o estão esquecendo atualmente. Considerai também o Salmo 89, 90, 91, 92 e 93.
Estas coisas estão escritas para nossa advertência, para quem já são chegados os fins dos séculos, e não devem ser elas estudadas em nossas escolas? A palavra de Deus contém lições instrutivas, dadas em reprovação, em advertência, em animação e em ricas promessas. Não devia tal alimento ser para a juventude como sustento a seu tempo? Impressionante apresentação. Em uma visão da noite que me foi dada anos atrás, eu me achava em uma reunião em que se discutiam os problemas de nossa escola, e foi feita a pergunta: por que não se tem escolhido e compilado matéria apropriada para livros de leitura e outros livros de estudo? Por que não tem a palavra de Deus sido exaltada acima de toda a produção humana? Acaso pensastes que um maior conhecimento do que diz o Senhor exerceria efeito deletério em professores e alunos? Houve silêncio na assembleia, e de alunos e mestres se apossou a convicção. Homens que se haviam considerado sábios e fortes reconheceram-se fracos e faltos nos conhecimentos daquele livro que trata do destino eterno da alma humana. Aquele que falava tomou então das mãos dos professores os livros que eles tinham feito objeto de estudo, alguns dos quais escritos por autores ateus e que continham sentimentos infiéis também, e os lançou por terra. Pôs-lhes então nas mãos a Bíblia, dizendo: conheceis pouco este livro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando houverdes levado vossos alunos pelo curso de estudos que seguistes no passado, eles terão de desaprender muito do que aprenderam, o que hão de achar difícil. Ideias objetáveis tomaram raízes em sua mente como as ervas daninhas em um jardim, e alguns nunca serão capazes de discernir entre o direito e o erro. O bem e o mal se têm misturado em vossa obra. Repetem-se doutrinas que contêm um pouco da verdade, mas com as quais se acham entremeadas opiniões e dizeres e feitos de homens. Jamais os jovens conhecerão o caminho da vida enquanto dependerem de tal instrução. Mediante todo professor de nossas escolas individualmente, deve ser exaltado o único Deus verdadeiro. Eis a oração de Cristo por seus discípulos: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. João 17, de 4 a 8. Quem entre nossos professores se acha desperto e, como fiel mordomo da graça de Deus, está dando à trombeta um sonido certo? Quem está anunciando a mensagem do terceiro anjo, chamando o mundo à preparação para o grande dia de Deus? A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo.